dia, meus amores! Vamos dar início à nossa aula de hoje. E hoje nós vamos aprender de onde vem a TV, né? Nosso tema de hoje. Então, vocês vão abrir o livro de vocês na página 70. Vai falar um pouquinho sobre isso. E nós vamos conversar a respeito, ok? A criação da TV, turminha, ela tem origem, ou seja, iniciou lá atrás, no ano de 1920. Quando esse rapaz aqui, ó, John Blardy, um negócio assim, né, gente? Não vamos se arriscar a falar inglês. Mentira, viu? Vamos sim. Ele uniu componentes eletrônicos que ajudaram a formar, a criar a TV como a gente conhece. Então, basicamente, ele pegou os aparelhos que já existiam, a exemplo do rádio, que foi criado primeiro que a TV, como lá na aula passada vocês viram. E aí ele criou algo, um projeto que viria a ser a TV, que seria, no caso, o primeiro protótipo, ou o primeiro feito, né? A base para o que se tornaria a televisão. Uma reprodução satisfatória de imagens, né, só veio 5 anos depois. Então, nós temos aqui no ano de 1920 a primeira coisa que seria considerada aí a TV. Só que essa imagem ela ainda não era muito boa, não tinha muita qualidade, não tinha, na verdade, basicamente nenhuma qualidade. Então, estava se formando ainda, estava nos primeiros passos a primeira televisão. Mas 5 anos depois, eles conseguem produzir uma imagem legal. Tranquilo, turminha? Também, nesse período, lá no ano de 1923, um russo chamado Vladimir criou e patenteou, ou seja, ele oficializou um material que foi usado depois, né, para as primeiras televisões de tubo, as televisões que são mais modernas. Esse aparelho, né, foi chamado de Orticon. Olha que nome diferente, turminha. Eu vou fazer um documento e vou enviar para vocês esse textinho todo da aula, juntamente com a atividade, né? E vai ter aqui para vocês compreenderem. Então, o Orticon foi um aparelho criado que depois ele fez com que a TV pudesse ser colorida como nós conhecemos. Tranquilo? Assim como o rádio, né? A televisão ela também passou por todo um processo demorado até chegar na população de fato. Então, no Brasil, a televisão só foi ter sua estreia lá no ano de 1950. Vocês lembram o ano em que John criou o protótipo da TV? 1920, não era, turminha? Opa, 1920. Então, nós temos aí 30 anos até essa televisão chegar ao Brasil e até nós termos acesso. E mesmo assim, quando chegou, de cara a população ela não pôde ter acesso, porque era um aparelho que não tinha para vender ainda. Então, basicamente, inclusive, alguns jornalistas tiveram que comprar diversos aparelhos de TV para poder fazer com que essa TV fosse se popularizando entre o povo brasileiro. Então, a primeira emissora de TV, turma, brasileira foi a TV Tupi. Ó, vamos dar um destaque para ela. Então, a TV Tupi é lá da cidade de São Paulo, tá? E 22 anos depois foi a vez da TV em cores estrear. Então, percebam quanto tempo que demorou para a TV chegar no Brasil. 30 anos. Depois que ela foi feita lá no exterior, é que ela chegou aqui para nós. E apenas 22 anos depois é que nós podemos ter a primeira TV em cores no Brasil. E a primeira televisão em cores do Brasil, ela foi apresentada na chamada Festa da Uva, turminha. Vocês vão lembrar, tá bom? E a Festa da Uva, ela ocorria na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Norte, tá? Aqui, ó. E essa estreia da TV em cores, ela aconteceu aí no ano de 1972. Tá bom, turminha?
E aí depois a TV começou a se popularizar de verdade, ou seja, mais pessoas tiveram acesso. E aí nós temos o crescimento de uma grande emissora de TV aqui no Brasil. Essa emissora foi a Rede Globo, tá? Mais tarde nós temos a Rede Bandeirantes, a Record e acho que são essas as primeiras, turminha. Então a Rede Globo, ela se estabilizou desde lá do começo como uma emissora que teve um crescimento grande. É por isso que hoje ela é uma das principais emissoras de TV aberta do nosso país. E esse crescimento do Roberto Marinho, que é o jornalista fundador da Globo e também da TV Globo, ele só foi possível devido a alguns fatores. Que fatores são esses, turminha? Primeiro, as transmissões elas ocorriam ao vivo, né, de várias partes do mundo. E no caso, as novelas globais, elas trabalhavam centenas de profissionais, atores, diretores, cabeleireiros, né, eletricistas, entre outros. Também a Rede Globo acabou investindo na produção de filmes, né, e também, né, trazendo filmes de lá de fora para o Brasil, tá? Então, do exterior, Estados Unidos, Rússia, entre outros países que eram produtores já lá na época. Então, filmes em cores passaram a ser exibidos também na televisão, né, brasileira. E no caso da Globo, nós temos aí uma das primeiras mesmo a exibição desses filmes. E tem um filme que até hoje ainda é exibido na Rede Globo e em outros canais, que é o chamado Karate Kid. Esse filme, turminha, é do ano de 1984 e ele traz aí toda essa produção artística da época, toda essa qualidade de imagem. Então nós temos aí, para vocês verem, vários efeitos especiais nesse filme aqui. Não sei se vocês já assistiram, mas eu acho que vocês gostariam de assistir, é bem legalzinho. E é um filme que fez muito sucesso, né? E ainda faz muito sucesso, tanto na TV brasileira quanto fora, em relação a filmes clássicos, ok, turma? Vamos lá. Tem aqui, turminha, um videozinho que eu trouxe para vocês. Esse videozinho vai falar sobre essa história da TV e vai abordar toda essa temática que nós conversamos na aula de hoje. Tá bom? Vamos assistir juntos. Eba! Acabei a lição! Vou ver televisão! Mãe, cadê a TV? A televisão pifou, Kikinha. Que tragédia! Surpresa! Papai, minha TV querida voltou! Ué, mas por falar nisso, de onde veio a TV? Eu conserto, Kikinha. Ninguém entende as minhas perguntas. Eu entendo, Kika. Os primeiros televisores foram fabricados no início do século passado, depois de muitos estudos. A imagem que a gente via era em preto e branco. A primeira transmissão de um programa de TV foi feita em 1927 na Inglaterra. No Brasil, a televisão só chegou em 1950. Naquele tempo, todas as transmissões eram feitas ao vivo. Ao vivo? Ao vivo quer dizer que os programas eram feitos, transmitidos e assistidos ao mesmo tempo. Até hoje, muitos programas como os telejornais, jogos de futebol e shows são transmitidos ao vivo. Mas a maior parte da programação é feita de programas gravados para serem transmitidos um tempo depois. E quando a TV ficou colorida? A primeira TV em cores surgiu na Rússia em 1949, mas só em 1955, nos Estados Unidos, começaram a ser fabricados os aparelhos de televisão em cores. No Brasil, a primeira transmissão em cores aconteceu em 1972. De lá para cá, a televisão evoluiu muito. Os velhos aparelhos a válvula deram lugar a modernos televisores de tela plana. Por isso, a imagem ficou mais nítida. Hoje, a TV é uma mania mundial. Só no Brasil,
ela é assistida em mais de 40 milhões de casas. Inclusive na minha. Mas como a imagem chega até aqui? Bom, o programa é gravado ou transmitido ao vivo através das câmeras. Elas enviam as imagens para uma sala de controle. De lá, as imagens vão para um transmissor que envia os sinais para uma torre com uma grande antena. As imagens, então, são transmitidas por ondas até a antena que está na sua casa. Aí, o seu aparelho televisor recebe as imagens do meu programa, que é um sucesso! Mas nesse complicado caminho, alguns probleminhas podem acontecer, Kika. É que os sinais enviados podem bater nas paredes dos prédios e das casas e se desordenar até chegar aí. Então a imagem fica cheia de fantasmas e chuviscos. Mas este problema vai acabar com a chegada da TV digital. Ela usa a linguagem dos computadores e a transmissão é perfeita, livre de interferências e distorções. Além disso, a TV digital será interativa. Isso quer dizer que você vai poder escolher a sua programação clicando em um menu na tela. Kika, me empresta o controle remoto, que hoje é o último capítulo da minha novela. Querida, me dá um controle que eu quero ver o jornal. Todos querem ver a televisão que foi inventada há um tempão. E até hoje manda imagens por ondas que saem da emissora, vão para uma torre transmissora e chegam na minha casa em toda a cidade com a maior qualidade e transmite a novela e jornal. Enquanto não chega a TV digital, todo mundo quer escolher o canal. Nossa, Kika, em que canal você aprendeu tanta coisa? Só quando se me devolverem o controle remoto. Um tchauzinho ao vivo e em cores. E até o programa que vem, com mais um De Onde Vem! E aí, todos gostaram da Kika curiosa, né? Então, na próxima aula, nós vamos falar um pouquinho sobre esse sinal. Vocês viram que no vídeo ele falou aí como que esse sinal chega até a TV, que é transmitido por ondas, né? Próxima aula eu vou trazer um pouquinho dessas curiosidades e também vamos falar um pouquinho sobre os celulares, os famosos. Então, nós vamos ficando por aqui e tem uma atividade para vocês que eu vou colocar lá no grupo, tá certo, turminha? E agora é a vez de vocês. Vou ficando por aqui, é isso, turminha. Tchau, tchau. E até a próxima aula.